Eu quero chamar o professor Ricardo Hartmann para sentar aqui, nesse lugarzinho aqui. E quero pedir uma salva de palmas para os guris aí, dar uma salva de palmas de boas-vindas. Me dá a folhinha para mim aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Eu vou fazer uma apresentação do Ricardo e depois... Senta aqui, Ricardo, que eu vou pegar a cadeira. E depois, quando eu fizer quando os guris interpretarem a próxima música, daí, se vocês puderem falar, porque eu falei bem sucintamente a experiência de cada um, mas assim, se quiser reforçar, acho que é importante até para conhecer os trabalhos autorais, né, os discos que estão expostos aí, que eu acho que é importante. Eu vou apresentar que eu tô com a minha colinha aqui do Ricardo Marchioro Hartmann. E daí, depois da fala dele, a gente abre para perguntas e faz a interpretação da próxima música. Pode ser? Beleza. Então, o Ricardo ele vai falar, e depois vocês também, né, se organizem, porque a gente vai abrir aqui espaço, ele vai falar, daí vocês podem perguntar. O tema do Ricardo é o crime na mente, diálogos da Não. Desculpa. O tema do Ricardo é programação e reprogramação do cérebro humano para o estudo do direito. E a ideia, né, ele fala aqui, né, os nossos cérebros, por uma questão de sobrevivência, possuem programações, formas pré-estabelecidas de ver e entender atos e fatos que nos cercam, sendo que estas ditas programações, sem que pretendamos desconsiderar os aspectos positivos, podem causar erros sistêmicos, né, como se fosse talvez um computador, mas ele vai explicar melhor isso. O Ricardo ele tá terminando o doutorado, já terminou em Burgos, né, fazendo mestrado na PUC em Direito, e ele é diretor do curso da FMB, um curso preparatório que tem aqui em Porto Alegre, advogado, professor, e seja muito bem-vindo aqui por todos nós aí acolhido. Obrigada por estar aqui, Ricardo. Bom, deixa eu acertar o volume aqui, porque gringo vai falando cada vez mais alto, né? Bom, primeiro eu agradeço a Carmela pelo convite. Parabenizo novamente a Saraiva, né? É a primeira vez que eu participo desses eventos com a Carmela, por ceder o espaço e justamente abrir a oportunidade de não só eventos... Nem eu nunca tinha visto um evento como esse, com uma banda participando, achei fantástico. Até antes de começar a minha proposta aqui, eu vou dizer que cada um interpreta como quiser essa letra de vocês. Eu trabalho com contratos biotecnológicos e, para mim, essa música aqui tem tudo a ver com o meu trabalho, contratos biotecnológicos, né? Novas tecnologias aplicadas à biologia. Então, parabéns, fantástico. Além de que a sonoridade também estava muito bacana. Gente, vocês estão aqui hoje num projeto que a Carmela começou há alguns anos de tratar já as novas tecnologias e, inclusive, tratar a neurologia. Eu vou dizer para vocês, salvo engano, a Carmela foi a primeira a abrir esse espaço no país, debates vinculando a neurociência e o direito. E, fora ela, eu acho que o primeiro professor a tratar disso e proporcionar um evento que, por exemplo, teve um quórum como esse também. Espero que, então, vocês aproveitem, porque eu acho que vocês são o segundo grupo no Brasil. Foi um colóquio recente do professor Juarez Freitas, tratando com o professor Janderson, que é o diretor do Instituto do Cérebro em Porto Alegre. Jaderson, então, perdão. Diretor do Instituto do Cérebro aqui em Porto Alegre, que é um médico que estuda o cérebro há cerca de 30 anos ou mais, reconhecido mundialmente. Bom, na proposta de relação neurociência e direito, se busca amparo na psicologia. Eu, particularmente, eu vim daqui, eu estava na PUC agora apresentando uma comunicação, fazendo uma comunicação científica, tratando de... Aproveitei a neurologia, né, a neurociência, para tratar de temas de direito tributário.
Depois eu posso até falar uma frase ou duas sobre esse assunto, só para esclarecer. Mas, basicamente, nós temos que entender que o ser humano tem pré-determinações. Ou seja, por exemplo, quando nós pegamos uma xícara, nós não mais pensamos, agora eu vou esticar meu braço, apertar o dedinho, puxar a xícara até o meu rosto. Em um dado momento, nós tivemos que fazer essa reflexão. E a prática, essa regra prática de como eu tomo a água pela xícara, como eu escovo os dentes, como eu me desvio de um objeto que foi atirado contra mim, é um viés de sobrevivência, ou seja, um sistema automático que nós temos de sobrevivência. Nós temos, esse é um sistema rápido, ou seja, ele é prático, justamente para não termos que gastar energia pensando, refletindo. E nós temos o sistema reflexivo, que esse sim, vamos dizer, quando eu perguntar para vocês quanto é 500 dividido por 30, não sai imediato, todos vão ter que refletir. Então, nós temos esse sistema reflexivo que ele ensina ao nosso automático, na medida do possível, para facilitar a nossa vida. O que ocorre? O nosso cérebro tem uma grande vantagem esse sistema automático, mas o nosso cérebro nos prega peças. Como a Carmela até brincou, como o erro no computador, o nosso cérebro tem alguns vieses que acabam nos prejudicando ou nos fazendo tomar decisões equivocadas, e essa é a influência, as nossas decisões equivocadas é o que influencia no direito. Para tratar dos vieses, os vieses seriam os erros sistemáticos que o nosso cérebro incorre. Depois eu vou dar alguns exemplos que eu extraí do livro Nudge, que é de K. Sunstein. Esse livro está atualmente sendo muito utilizado para tratar de direito e economia, né, a análise econômica do direito. E aí que eu tratei com esse livro sobre a análise econômica do direito tributário. Ele mostra uma série de pontos. Eu vou me dar o luxo de pegar aqui só para poder exemplificar para vocês. Eu organizei para vocês entenderem mais ou menos do que eu quero dizer. Vieses. Ele cita, por exemplo, disponibilidade, ou seja, proximidade. Quanto nós devemos nos preocupar com terrorismo, assassinatos, gripe? Agora, cada um deve ter feito a sua reflexão. O que for mais próximo do seu cotidiano, provavelmente é o que vai gerar mais medo e maior repercussão. Um exemplo que a gente pode ter pontual disso é, se hoje telefonar para sua casa uma pessoa oferecendo seguro contra incêndio, e nós estávamos lá comendo um sorvete. Não, muito obrigado, não tenho interesse nenhum nesse momento num seguro contra incêndio. Em contrapartida, se vamos dizer num período próximo, 1 mês, 15 dias, um amigo nosso, ou um amigo de um amigo nosso, teve um incêndio na sua casa e perdeu todos os seus bens e está amargando agora o sofrimento de não ter roupa, de não ter nada, e a gente receber essa ligação, o nosso sistema automático, vamos ouvir essa pessoa, porque pode acontecer comigo. Só que o nosso cérebro não faz a distinção, ele fez a proximidade. Ou seja, aconteceu um evento recente que marcou o nosso cérebro e ele faz uma decisão automática, nos induz a uma decisão em função dessa proximidade. Mas veja que a chance de efetivamente sofrermos um incêndio continua a mesma. Seja no momento que nós negamos a primeira ligação, ou seja nessa que nós estamos cogitando aceitar o contrato no seguro. A necessidade é a mesma. Não estou dizendo para ninguém não contratar seguro, só quero dizer que as probabilidades, né, o risco é o mesmo. O que mudou foi só a nossa percepção das coisas.
Eu vou só citar mais um ou dois exemplos, porque eu não quero também atrasar, já atrasamos um pouco o horário, né? Um viés bem interessante, as mulheres me desculpem, eu não quero acabar com o romantismo, mas otimismo e confiança excessiva. O ser humano é otimista por natureza. Então, o exemplo que o Sunstein dá é exatamente de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e ele retrata que cerca de 50%, eu aumento aqui na boca? Tá bom. Cerca de 50% dos casamentos acabam em divórcio. Mas, no momento do casamento, é cerca de 0% a taxa de pessoas que acreditam que o casamento delas vai acabar em divórcio. Inclusive, se quem está casando já é divorciado. Ou seja, isso é um exemplo de otimismo excessivo, porque, na realidade dele, ele já vivenciou a situação, então ele sabe que pode acontecer, mas naquele momento ele acredita que com ele não. Outro exemplo do nosso otimismo excessivo é jogar na Mega Sena, né? Eu vou aqui parafrasear Túlio Santos, que foi o professor fundador do Mauá, professor de matemática já falecido, na minha opinião, um dos maiores gênios que nós já tivemos aqui no Estado. E ele me dizia certa vez, calculando a chance de nós ganharmos a Mega Sena, que a chance de eu, Ricardo, ganhar o prêmio da Mega Sena é a mesma chance de eu, dentro da população global, ou seja, mais de 7 bilhões de pessoas, ter nascido aonde eu nasci, no dia que eu nasci, na hora que eu nasci, e ter recebido o nome Ricardo. Então, vocês vejam, dentro de todas essas possibilidades, nós estamos falando de uma infinidade, não existe bilhões para representar a chance efetiva de ganhar na Mega Sena. Mas a gente joga, né? E tem a esperança de ganhar. É um otimismo excessivo. Um viés, por exemplo, numa negociação, nós não queremos perder. Um exemplo bem interessante que foi feito nos Estados Unidos, uma pesquisa, se dava $100 para um cidadão e dizia para ele, agora tu acha outro aqui e faz uma oferta. Tu faz a oferta que tu quiser, se ele aceitar, tu vai ficar com a parte que te cabe e ele com a parte que cabe a ele. Se ele não aceitar, tu vai devolver o dinheiro para o pesquisador. E o que acontecia? O ser econômico, né, nós, seres econômicos, chegava o cidadão, qual era a proposta? Eu vou ficar com 99 e vou te dar 1. Pela lógica, é melhor eu ganhar 1 do que não ganhar nada. Ou, vamos dizer, a oferta fosse 90 e 10. É melhor eu ganhar 10 do que não ganhar nada. Mas o ser humano não faz essa distinção. O nosso cérebro, não, eu estou sendo enganado. Por que ele não está me oferecendo 50 ou 40? Acaba que não se aceitava a proposta e nenhum dos dois ficava com dinheiro. Então, vocês vejam que, na verdade, o cérebro não foi racional. Ele tomou uma decisão pré-definida, né? Outro exemplo fantástico, e daí eu já ultrapasso essa questão dos vieses e indico para vocês depois o livro do Sunstein, até deve ter aqui. Tem na internet, acho que quem der uma olhadinha no livro na internet vai acabar comprando, porque o livro é muito interessante. Mas um exemplo fantástico também do nosso cérebro é o enquadramento de uma situação. O nosso médico, vou dizer o meu médico, então, para não deixar ninguém doente aqui, o meu médico olha para mim e diz, tu estás com câncer e tem que fazer uma operação. Eu pergunto, qual é a situação real, para eu saber se eu vou fazer essa operação ou não. O meu médico olha para mim e diz, de 100 pacientes que fazem essa operação, 90 estão vivos depois de 5 anos. Forma 1 de dizer, agora vamos lá. O médico podia ter dito, de 100 pacientes que fazem essa operação, 10 estão mortos depois de 5 anos. E, por incrível que pareça, foi feita uma pesquisa e a forma como é dito modifica a nossa decisão, se iremos ou não optar por uma cirurgia. Só que os números são os mesmos.
O número de mortes é exatamente o mesmo. Só que a decisão muda de 90% de pessoas fazendo a cirurgia para 15%, quando chega a ser a segunda opção. Ou seja, não é racional. Nosso cérebro toma uma decisão por nós, automática. Tanto que existem alguns autores, eu não quero nem ultrapassar, porque eu sou do direito, não quero ultrapassar a minha esfera, porque depois vocês vão ter palestras com o pessoal da neurociência, precisamente, a área médica. Mas o nosso cérebro, ele tem pré-definições que são de subsistência. E essas, muitas vezes, nos fazem tomar decisões erradas. E existem estudiosos que dizem que nós, daí eu já acho um exagero, mas vale dizer, que o ser humano, na verdade, acredita que tem livre-arbítrio e não o tem. Porque quando já foi feito isso mediante acompanhamento do cérebro, né, que até tomarmos, quando pensamos, até tomarmos uma decisão, existe uma fração de milissegundos que ninguém identificou ainda o que está acontecendo no nosso cérebro. E alguns cientistas dizem que a resposta já está ali. Na verdade, nós achamos que estamos tomando a decisão, porque o nosso cérebro, de forma automática, já tomou aquela decisão. Eu só queria mostrar para vocês de forma rápida. Não, isso não é opinião minha, né? Isso eu li. Eu acredito no livre-arbítrio. Se eu não acreditasse, eu não era advogado e não trabalhava com direito. Mas por que eu mostrei isso para vocês? Só para a gente ter uma noçãozinha de que muitas decisões são pré-definidas e elas não necessariamente nos conduzem a um bom resultado. E aí que entra a relação das nossas decisões com a realidade social e com o direito. A aplicação do direito depende essencialmente, a formulação e a aplicação depende essencialmente da reflexão das partes, das pessoas envolvidas, seja o legislador, o juiz, o advogado ou as pessoas envolvidas numa relação. Ou seja, em qualquer momento desse processo, eu digo, desse caminho de relação entre diferentes pessoas, pode ter uma ruptura que vai causar uma decisão que, na verdade, analisada depois, de forma reflexiva, é totalmente incoerente. Como o caso do dinheiro, que eu podia ter ficado com 20 e deixado o outro cidadão levar melhor e levar os 80, mas... O que acontece? A filosofia do direito... desde muito, diz que o ser humano é composto dos seus hábitos. E isso é justamente o nosso sistema reflexivo. Nós tendemos a introspectar nossos hábitos e depois eles são agregados ao nosso sistema reflexivo para facilitar a nossa vida, para não termos que estar toda hora refletindo, senão o dia não podia ter 24 horas, tinha que ter muito mais. Né? O que acontece? Hoje já existem estudos com ferramentas, ensinam ferramentas para nós criarmos hábitos que influenciarão o nosso sistema reflexivo, para justamente melhorar nossas decisões e otimizar nossas decisões. Existem pessoas que fazem isso de forma empírica, por exemplo, a pessoa que separa, que faz um controle orçamentário na sua casa, por exemplo, e separa. Eu tenho um vidrinho para comida e ponho meu dinheiro lá dentro. Eu tenho um vidrinho para o aluguel, jogo o dinheiro lá dentro. Se acabou o dinheiro da comida, eu vou ter que arranjar dinheiro para botar lá dentro, não vou pegar o do outro pote. Ou seja, isso é uma forma de controle próprio. Um exemplo banal, mas que é uma forma de controle. O nosso reflexivo, por vezes, de manhã não quer acordar para ir trabalhar. Tocou o despertador, a gente desliga o despertador, o automático não quer trabalhar, e o reflexivo perde para o automático, porque o automático é mais rápido. O reflexivo, até pensar que ele devia acordar, que era o certo fazer, ele já está dormindo de novo, porque o automático mandou ele ficar na cama e desligar o despertador. Então, o que acontece? O livro aqui até cita um exemplo. Nos Estados Unidos, criaram um despertador que foge das pessoas, ou seja, uma forma de driblar também o reflexivo. O despertador, quando tu deu soneca, esse despertador tem rodinhas, é fantástico, tu deu soneca,
Dá 5 minutos, se tu tentar dar o soneca de novo, ele sai correndo pelo quarto, tocando uma sirene enlouquecedora, e tu não pega mais ele, ou seja, tu vai ter que acordar. Né? Então, eu só quero dizer assim para vocês, existem meios de nós corrigirmos esses vieses, esses erros sistemáticos que nós temos na reflexão, e isso é interessante para o direito. Esse estudo é interessante para o direito. Por quê? Porque isso influencia políticas públicas, isso influencia, como eu estava falando hoje em outro evento, influencia até na tributação. No momento que nós temos tributos extrafiscais, ou seja, o Estado fazendo uma análise econômica e social pode aumentar ou diminuir um tributo sobre o consumo, por exemplo. O carro, o IPI, vou falar só um segundo disso para vocês entenderem como tem validade a análise dos vieses. No momento que uma pessoa define que economicamente é interessante, ou seja, para aquecer a economia, gerar emprego, eu vou reduzir o IPI para aumentar a compra de automóveis, alguém fez uma reflexão. E vocês vejam que a pessoa que está comprando o automóvel já está fazendo outra reflexão, ou não está fazendo nenhuma reflexão, está no automático, o cérebro dele diz para ele, está mais barato e eu vou comprar. Que, na verdade, é o objetivo do Estado. O Estado, na verdade, está te dando uma orientação, se não um dirigismo. Ele está forçando a população a comprar. Ou seja, vocês vejam como pode ser feroz o uso por quem souber, né, quem conhecer os vieses. O Estado definiu o que a população vai fazer. Assim pode fazer em vacinas, assim pode fazer em cigarro, assim pode fazer em outros remédios. Então, tem relevância prática a gente entender os erros sistemáticos do nosso cérebro. E só para encerrar, assim, eu não sei se alguém é contra ou a favor da redução do IPI, não foi isso também a minha intenção aqui, eu não sou partidário nem contrapartidário. Foi só uma manifestação porque recente, experimentada por todos e que deu o resultado esperado, ou seja, o Estado conseguiu influir na sociedade como um todo. Só para encerrar, hoje tem é que eu não sei aqui quantos são do direito. Ninguém? Tem gente, então tá bom. Um comentário rápido. Hoje se estuda muito no direito como um todo, especialmente no direito econômico, no direito tributário, o consequencialismo. O consequencialismo é visualizar no futuro quais os efeitos futuros de uma decisão. E hoje os consequencialistas, como um todo, estão usando os vieses para fazer a análise econômica do direito. Ou seja, é um tema bem moderno. Esse livro do Sunstein, que está sendo referência em quase todas as bibliografias, ele foi editado nos Estados Unidos em 2009. Então, é um tema bem moderno. É linha de pesquisa em diferentes cursos de pós-graduação. Não puxando a brasa, porque não é o meu tema especificamente, mas um tema muito bom para trabalho de conclusão, porque é novo. É um tema bem novo, bem interessante, e um tema que quem usar num trabalho de conclusão provavelmente vai já usar num trabalho de pós-graduação, seja lato ou estrito sensu. Eu vou ver se alguém quer fazer alguma pergunta. O que é legal assim é que a gente começa, eu estou com os livros ali e eu quero estimular mesmo que vocês perguntem. Então, assim, não se preocupem tanto com a dimensão, assim, mas com a participação. Acho que a gente tem que ter uma troca aqui. Então, eles também é uma coisa nova para todo mundo, né? Para mim, para vocês, para os músicos, para o palestrante que está falando. Então, vou aproveitar. Ele já levantou a mão ali. Esse livro que eu vou sortear agora é do Fábio Zambriti Ibrahim, Resumo de Direito Previdenciário. Depois tem uns quantos livros ali. E diz teu nome, tua colocação, sugestão. Eu sou Valdemar Max, sou artista visual. E no momento que alguém reflexionou sobre a criação da redução do IPI, será que ele pensou que lá na frente, falando especificamente de carros, ele encheria as estradas, as ruas, etc., e causaria outros problemas?
Essa justamente, tu pergunta fantástica. Na verdade, isso está sendo até estudado, foi estudado agora num colóquio na PUC, de Direito Tributário, que é justamente o consequencialismo, que eu falei que tem a relação com isso. As decisões, muitas vezes, elas são empíricas. Ou seja, naquele momento exato, eu quero gerar emprego, eu quero aquecer a economia. Foi a decisão do governo. Agora, se vai aumentar a poluição, se vai causar danos ambientais pela produção dos automóveis, pelo excesso de automóveis, a escassez de combustível, ou seja, nenhuma das outras reflexões ou foram relativizadas ou não foram pensadas, né? A redução do IPI o lobby claro. Claro, a gente não pode analisar de todos os espectros, mas a redução do imposto do IPI, a análise mais profunda que é feita é desde o ponto de vista do direito econômico. É uma análise econômica do direito. Ou seja, nós estávamos no momento pré-crise, fábricas ameaçando fechar, desemprego, e não é o momento para o governo assumir uma crise. Não quero assustar ninguém, mas diante da... Exatamente. Aí, se tu pegar livros de economia, por exemplo, já está previsto que se nós tivermos... Eu não estou fazendo campanha, gente, pelo amor de Deus, mas se nós continuarmos com o mesmo governo, no segundo ano de governo da reeleição, nós vamos passar por crise. Tá? Não, tu sabe por... Não, calma, sem polvorosa. Eu vou fazer uma análise bem simplista, mas daí cada um pode fazer a sua reflexão. Minha opinião, fugindo um pouquinho do assunto. Nós, por exemplo, o Brasil passou a crise de 2008, que assolou o mundo inteiro, justamente por algumas medidas, bem ou mal. Por exemplo, essa não teve as decisões não pensaram no futuro, mas no momento, as decisões do momento nos evitaram que nós tivéssemos crise. Por quê? Por que houve crise nos Estados Unidos? Porque a taxa de juros era 1%. O banco tinha um spread muito baixo, ou seja, a diferença do preço do dinheiro que o banco paga e que ele cobra das pessoas, muito baixo, e o banco tem que inventar alternativas fantásticas e mirabolantes para alcançar lucro. E aí começa um empréstimo sem garantia, aí começa um empréstimo alavancado, que aqui no Brasil não precisa. Mas porque, por exemplo, existe uma dúvida se foi excesso ou falta de regulamentação nos Estados Unidos. Então, no Brasil, a crise não chegou no sistema bancário porque nossos bancos ainda ganham muito dinheiro e não precisaram inovar. Não precisaram fazer contratos de risco. Essa é a situação, né? E outra coisa, nós tivemos um boom imobiliário no Brasil, de um período de crise. E isso, na verdade, alavancou os bancos, garantiu os bancos. Porque é o seguinte, tu pegava um empréstimo para comprar uma casa a R$200 mil, hoje ela vale 500. Não, ok. Mas eu acho que nós teremos crise, mas ela não vai ser bancária. Mas aí é já outro assunto, outra data. Gente, sobre os assuntos... Eu não sei se... eu vou fazer o seguinte, só. Se alguém tiver... por favor. Obrigado. Muito interessante essa fala. Eu tenho tido algum interesse pequeno, não está na minha linha de estudo, mas... obrigado. Eu tenho tido alguma leitura nessa área, alguns trabalhos interessantes, como O Erro de Descartes, algumas obras assim que eu tenho lido mais esportivamente, por interesse de aprendizado do que por ser linha de pesquisa. Mas duas coisas aí que você coloca traz uma reflexão. Primeira, a questão da análise econômica do direito. A análise econômica do direito me parece que, filosoficamente,
ela entra no conjunto das teorias que, para o direito, buscam trazer uma certa funcionalidade, né? E que é uma funcionalidade que transformou o próprio direito em uma ciência performática. E aí o questionamento que eu te faria o Brasil hoje cresce muito a questão da análise econômica do direito. E a análise econômica do direito na verdade, como você colocou o próprio exemplo do IPI, também temos a questão da reserva do possível, que hoje é uma ideia que o Supremo Tribunal Federal incorpora muito bem, né? Dentro de uma tradição já que não é nem brasileira, né? Então eu fico imaginando o seguinte, se o direito é performance, o direito não tem autonomia. Ele fica sujeito ao jogo político e ao jogo econômico. E aí, então, o direito ele se apresenta como uma ciência falha ou secundária do ponto de vista social e do ponto de vista da relevância da própria comunidade. Então, quer dizer, essa é uma primeira questão. E a segunda questão que me ocorre é que essa questão da escolha que você falava, ela não seria cultural? Eu outro dia falava isso, fiz uma brincadeira com um amigo o seguinte, na mesma situação você tem várias formas de reagir, né? Por exemplo, os casos extraconjugais da Simone de Beauvoir e do Jean-Paul Sartre, né? Que tinham sabidamente casos extraconjugais, um casamento aberto, vamos dizer assim. No interior do Pará, se uma mulher trai o marido ou o marido trai a mulher, o resultado será bem adverso do casamento aberto no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema. O conselho que um psicólogo dá para um fazendeiro do sul do Pará e dá na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, estão condicionados culturalmente. Então, eu te faço uma pergunta. A própria programação do cérebro não é cultural? Uma frase para cada uma e qualquer coisa a gente continua conversando, né, para não atrapalhar o evento. Primeiro, a análise econômica do direito ela não se resume a justificar o direito ou desmerecer o direito. É uma via de mão dupla, né? Tu faz uma análise desde o direito para ver os efeitos econômicos e vice-versa. Então, não necessariamente todo jogo, daí entra a teoria dos jogos, nem todo jogo necessariamente o econômico tem que prevalecer, né? Por isso que nós temos legislações que impedem determinadas atividades por nós, que poderia, por exemplo, tu ficar milionário com determinada atividade que é proibida, o Estado proibiu. E aí, na análise econômica, por exemplo, comércio de drogas é proibido no Brasil. Pela análise econômica, liberdade total, eu poderia, né? Daí nós temos, depois, eu não quero me meter no assunto, porque nós temos um professor aí de penal, eu não posso falar bobagem aqui, né? E quanto à multiculturalidade, sim, ela influencia em tudo, desde os direitos fundamentais aos direitos humanos. A única coisa é que ela está no âmbito do reflexivo, né? E no âmbito do automático, o que tem é o hábito, a sua visão do mundo, onde tu vive. Isso sim. Por exemplo, se tu mora numa cidade de 20 mil habitantes, a tua visão automática do mundo é uma. Se tu vive numa cidade de 10 milhões de habitantes, é outra, com certeza. Existe diferença entre as pessoas. Eu quero agradecer ao professor Ricardo, pedir uma salva de palmas aí pela apresentação dele. E agradecer também a participação do Lucas e a tua participação, Valdemar.